Fala aí, pessoal do YouTube, meu nome é Michael e esse é meu primeiro vídeo sobre detectorismo, um novo hobby que eu acabei de ingressar e no qual eu vou começar a compartilhar com vocês um pouco das minhas aventuras. Na verdade, esse daqui é meu primeiro vídeo também do YouTube em geral, nunca fiz um vídeo para o YouTube e com o hobby de detectorismo surgiu a primeira oportunidade de fazer esse vídeo. A princípio, a vontade de fazer esse vídeo surgiu devido ao pouco material, quando eu estava fazendo as pesquisas, que existe no YouTube, principalmente em língua portuguesa. E especificamente também sobre esse aparelho que eu acabei de adquirir, o Bounty Hunter Tracker 4. É um aparelho para hobby amador, né? Detectorismo amador, ele não é para detectorismo profissional, por se tratar de um aparelho de baixo custo. No entanto, depois de algumas revisões que eu fiz na internet e alguns fóruns, eu percebi que apesar do baixo custo, ele é um equipamento de muito boa qualidade. Eu recebi ele ontem, no sábado, hoje é domingo, e ontem eu fiz um pequeno teste com ele num terreno baldio na frente da minha casa. Não tive muito sucesso nos achados, achei um prego, achei um pedacinho de metal e achei também uma junta de cobre. Só que eu acabei fazendo esse teste porque, como eu recebi presente de criança grande, você quer usar no mesmo dia, né? Eu acabei já tentando fazer uma caçada com ele, sem nem ler manual, nem nada. Peguei ele, pus nas costas e fui no terreno baldio. Tava muita chuva, o barro tava muito denso, né? Até na hora que eu ia detectar algum tipo de objeto, eu não conseguia localizar ele dentro do barro. Ele estava na minha mão e eu não conseguia enxergar ele. Então eu vou fazer novos vídeos também quando o tempo melhorar, e principalmente vídeos na praia, que é onde eu pretendo fazer a maior parte das minhas caçadas. Mas, aproveitando que hoje está chovendo, eu vou fazer um vídeo inicial sobre algumas configurações iniciais desse aparelho, que apesar de eu ser leigo no assunto, eu já dei uma lida no manual, e eu posso ajudar vocês a ter uma pequena noção sobre como utilizar esse equipamento Bounty Hunter Tracker 4. Então aqui está o manual de instruções dele, tá? Ele vem totalmente em inglês, porque esse aparelho é fabricado nos Estados Unidos e o manual ele vem em inglês, não tem outra linguagem. Eu fiz algumas lidas sobre ele, o material é bem curto, né? Você tem apenas 15 páginas de informação, mas já deu para ter uma noção de como que funciona, porque esse aparelho também, na verdade, ele foi feito para ser simples, né? Ele foi feito para funcionar e ser simples, para que você vá pegando experiência com o tempo, né, utilizando esse aparelho simples, e possa depois adquirir um aparelho mais complexo, que tenha mais funcionalidades, né, e assim tornar mais fácil a caçada. Então, no início aqui do manual, ele dá algumas informações de como utilizar o aparelho, né, dá algumas informações sobre a sua peça. Aliás, a segunda informação está dizendo para não usar ele dentro de casa. E foi exatamente o que eu fiz ontem. Então, quando a gente não lê o manual, a gente acaba fazendo algumas cagadas, né? Que depois que a gente lê o manual, a gente acaba evitando. Então, ontem eu liguei ele, fui testar no chão aqui de casa. Mas é claro, como o chão da casa ele tem armação de ferro, o equipamento ficou maluco, né? E principalmente eles alertam para não colocar o equipamento perto de eletrodomésticos, eletrônicos que emitam grande quantidade de eletricidade eletromagnética. Então, forno de micro-ondas, televisão de tubo de imagem, esses aparelhos, né? Eles alertam para não colocar próximo. Eu acredito que até possa danificar o detector de metais, colocar próximo desses aparelhos. Mas enfim, a minha ideia hoje, mesmo com a chuva que está um pouquinho fina agora, é tentar fazer uma caçada numa quadra de areia que tem aqui perto de casa, no qual sábado à noite eu passei por perto dela, depois que eu estava voltando da janta, e vi que tinha um pessoal fazendo uma festa nessa quadra de areia. Tinha bastante gente, então eu acho que o pessoal pode ter perdido algumas coisas lá, e isso vai fazer com que eu possa testar um pouquinho ele na areia, mesmo estando ela molhada, né? Aliás, vai ser um teste diferente, porque ela vai estar molhada, a areia molhada com água doce, e eu acredito que tem uma grande diferença da areia molhada com água salgada, que é a areia do mar, né? Apesar que alguns fóruns dizem que esse aparelho aqui é muito bom para areia molhada. Então, apesar de ele ser simples, ele é bom para areia molhada.
Não fiz esse teste ainda, mas assim que eu fizer eu também digo para vocês. Então a minha ideia hoje é fazer essa caçada nessa quadra com areia molhada, para ver o que eu descubro. Como é a minha primeira caçada, a minha ideia vai ser utilizar ele no primeiro modo que é descrito aqui no manual, que é o modo All Metal, que seria para todos os metais. Então ele não vai ter discriminação de nada que eu vou detectar nesse modo. Eu acredito que para quem está iniciando é a melhor maneira de começar, porque você vai ter a chance de brincar, né? Achando várias coisas. Até mesmo uma coisa que eu achei importante quando vai fazer uma caçada é você aprender a centralizar o objeto quando você está buscando ele, para daí começar a iniciar a fazer a escavação para poder tentar localizar esse objeto, né? Então, várias pessoas têm várias técnicas para poder centralizar esse objeto. Então, quanto mais objetos você achar, mesmo que não tenham valores, eles vão te deixar mais experiente para que no futuro você tenha mais facilidade. Então, o manual ele indica que eu acione o aparelho pelo botão da esquerda, que é o botão da sensibilidade, que eu ligue ele no máximo, certo? Veja se tem alguma interferência e caso houver alguma interferência, vá reduzindo até que a interferência suma. Como aqui ele está apontado para o nada, é muito pouca interferência que ele está pegando, ele até acabou de pegar uma pequena interferência ali. Então eu vou diminuindo, eles aconselham a deixar nessa posição com 3/4 de sensibilidade, mas se for o caso, você diminui um pouco mais a sensibilidade para que ele não dê alarmes falsos, para que você não detecte coisas que não existam, né? Após fazer o acionamento dele, você vai deixar o botão de seleção, que é esse daqui, centralizado em All Metal, que seria para todos os metais. Depois, quando eu fizer os testes e pegar um pouco mais de experiência, eu vou fazer um vídeo sobre as outras seleções que ele tem, para que ele possa rejeitar o material que você não queira e detectar somente o que você queira, ok? A discriminação do material eu estou deixando baixa, ou seja, nessa configuração de All Metal, sensibilidade alta e baixa discriminação, ele vai detectar todo tipo de metal ferroso ou não ferroso, sem discriminação nenhuma. Isso vai me dar um pouco mais de trabalho, porque eu provavelmente vou encontrar muito lixo. Só que também essa configuração é o que permite o maior alcance de profundidade do aparelho. Então, apesar das desvantagens dessa configuração inicial, né, o fato dele ter um maior alcance de profundidade vai permitir com que eu ache coisas que num outro tipo de seleção talvez eu não encontraria. Eu não sei até que ponto que isso acaba compensando, porque o tanto de lixo que eu provavelmente vou desenterrar, eu não sei se vai compensar um objeto mais valioso que esteja um pouco mais profundo. Mas é a configuração mais básica, né? Eu acho que para quem não entende muito sobre detectorismo, sobre caçada, que é o meu caso, é o primeiro passo que tem que ser dado, né? E eu vou fazer dessa maneira. Vamos ver no que vai dar. Aqui, depois de colocar essas seleções, eu deixei separado alguns materiais que normalmente a gente encontra em caçada, para que a gente possa fazer alguns testes. Então vocês vejam, na minha mão eu já tirei minha aliança, estou sem material nenhum, né? Sem metal nenhum. E o primeiro metal, que inclusive ontem foi o primeiro objeto que eu encontrei, né? É o prego. Então, esse coleguinha aqui, ele faz parte da busca de muitas pessoas, né? Porque ele está muito presente nas áreas que a gente vai fazer a caçada. Claro que depois que eu aprender a discriminar ele, vai ficar mais fácil. Mas hoje, full discrimination, ele vai achar preguinhos até desse tamanho. Vamos fazer um teste aqui. Então viram que ele deu um apito, né, para detectar o prego, e não teve problemas em detectar esse prego. A segunda coisa que a gente mais acha em caçada, além de prego e lacre de cerveja e outros tipos de lixo, são também moedas, porque as pessoas costumam perder muito moeda, seja na praia, seja num parque, numa quadra esportiva, de areia, né? Então a moeda está sempre presente com o ser humano e é um item que a pessoa costuma perder muito. A menor moeda que a gente tem aqui para um teste é a moeda de 5 centavos.
é uma moeda atual, e ele vai detectar da mesma maneira que o prego. Inclusive ele não tem nem discriminação sonora, ele vai achar. Assim como a moeda de 10 centavos, também vai ser detectada pelo aparelho. A moeda de 25 centavos, sem problemas. A de 50 centavos, veja que o som é igual para todas as moedas. E a moeda de R$1. Essa nossa moeda de R$1, eu acho uma das moedas mais bonitas já feitas, com esse detalhe dela dourado e o tamanho dela. Ela tem um tamanho relativamente grande em comparação às outras moedas, né? Então, apesar de ser uma moeda atual, eu acho ela muito bonita. E eu acho que das moedas comuns, tirando as moedas antigas e históricas que serão encontradas, né? É uma das moedas que dá mais felicidade de você achar, porque R$1 é um número inteiro, né? É R$1. Então ele é bacana quando você encontra. Então essa moeda de R$1, sem problemas para a gente detectar. Então a gente vai, se ela estiver hoje dentro do alcance desse aparelho, eu vou achar a moeda de R$1 também. Depois das moedas nós temos aqui um anel, que também é muito comum de ser encontrado tanto em áreas urbanas quanto em praias, né? Porque as pessoas costumam perder muito quando estão fazendo algum tipo de atividade. Esse anel é um anel bijuteria. Ele é algum tipo de metal não nobre, certo? Mas o aparelho também vai conseguir detectar esse tipo de material. Então isso daqui, se tiver no meu caminho, eu vou achar também. Depois dessa aliança sem valor, nós temos aqui uma correntinha de prata. Ela tem um material bem fino de prata, com um pequeno pingente aqui de prata, mas eu quero demonstrar também que mesmo com materiais finos e esparsos, o detector não tem problemas em achar. Ó. Então uma correntinha similar a essa, se ela estiver perdida, hoje eu também vou achar. É claro, a maior felicidade de todos, de todo caçador, principalmente robista, ou até mesmo também os profissionais, é achar o ouro, né? Nosso metal mais nobre, e eu ainda não passei nem perto de achar nada de ouro, mesmo porque eu só cacei durante 30 minutos num lamaçal, mas eu acredito que quando eu achar meu primeiro item de ouro, a felicidade vai ser extrema. Apesar de que a finalidade de iniciar nesse hobby não é ficar rico, né? É você ter uma opção de desestresse, uma opção de envolver a família, os amigos, a emoção da caçada, você estar ao ar livre, né? Você ter algo para poder se mexer. Mas é claro que achar um anel de ouro deve ser uma felicidade muito grande. Então esse aparelho aqui, na configuração inicial que eu coloquei, se tiver um anel de ouro no meu caminho, eu vou achar ele. Dizem também que no detectorismo você tem, vamos dizer assim, 30% o teu aparelho, mas 70% é o detectorista. É você saber aonde você está procurando, o que você está procurando, de que forma você está procurando. Então, mais importante do que você ter um equipamento de ponta é você ter uma estratégia de busca. Então, você sempre buscar locais no qual você tem uma maior probabilidade, porque você nunca vai ter certeza do que você vai achar, né? Então, você tem que ir em locais que tenham uma maior probabilidade. Geralmente, locais naturais ou não, que façam com que tenha uma grande concentração de pessoas e no qual os materiais podem se enterrar com facilidade, ou seja, a pessoa perde e não consegue localizar ele, geralmente são os mais indicados. Então, playgrounds, que as pessoas ficam brincando, praias, rios, então eles naturalmente concentram as perdas em uma área menor, o que facilita muito a gente fazer a busca, né? Depois de feito todas essas análises, tem também aqui um pedaço de papel alumínio, que representa, infelizmente, o nosso lixo, né? O que eu percebi nos vídeos, que a vida do detectorista é também você perceber o quanto a humanidade suja, né, o local que ela utiliza. Então o lixo ele sempre vai estar presente na nossa busca, né? Com o tempo eu vou aprender a eliminar ou diminuir muito encontrar o lixo,
para que eu possa focar no que realmente eu quero. Mas hoje eu consigo detectar, inclusive, um papel alumínio. Então isso daqui também, se tiver enterrado, eu vou conseguir achar. Enfim, pessoal, esse é meu primeiro vídeo sobre o equipamento Bounty Hunter Tracker 4. Eu espero que para futuros detectoristas esse vídeo comece a ajudar. Até agora esse equipamento eu achei ele muito bom. Com essa configuração inicial para All Metals eu vou detectar tudo que tiver ali sobre o meu alcance. Vou postar também um vídeo depois desse mostrando o que eu consegui caçar hoje, né? Na quadra de areia. Depois eu posto para vocês e com o tempo, pegando prática, eu vou postando mais vídeos para vocês poderem acompanhar. No mais, pessoal, fica aí a minha dica de iniciar nesse hobby, porque parece ser um hobby muito interessante e que faz com que você saia do sedentarismo, vá para lugares abertos, conheça pessoas. Então é isso aí, pessoal. Precisando, é só deixar um comentário aí que eu tento responder e ajudar. Um grande abraço e até depois.